Olá, amigos do nosso estudo do ESD. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje daremos continuidade ao módulo referente aos fenômenos de emancipação da alma, mais precisamente com o segundo roteiro que trata da letargia e catalepsia. Então, na aula passada, nós falamos sobre o sono e os sonhos. E hoje daremos continuidade com mais este tipo de fenômeno de emancipação, que não é muito comum de ocorrer, né? Mas não quer dizer que ele não exista, sendo que ele já faz parte da história da mediunidade, da história da humanidade, e que hoje é mais facilmente detectado, né? Quando acontece um caso como este, ao qual muitas vezes a pessoa é dada como morta, né? Que na verdade não está, e que é também explicado pela doutrina espírita. Então, nós vamos diretamente para os subsídios e, como sempre, recomendo que vocês leiam com antecedência, tá? Então, ele vem falar, né, sobre o conceito e a diferença entre ambas. Sabe-se pelas informações constantes na doutrina espírita que a matéria, ela vem a ser inerte, insensível. E o fluido perispirítico, ele também mas ele tem sim, o fluido por si só, ele é inerte, só que ele sofre uma eletrização, né, pelo nosso perispírito. Mas ele transmite essa sensação ao corpo sensitivo que vem a ser o espírito, né? Então, ele é um intermediador entre o corpo físico e o espírito, esse fluido do nosso perispírito. E aí, essas lesões que podem ocorrer, lesões dolorosas, choques, né, que podem ocorrer no nosso corpo físico, eles repercutem no espírito, igual um choque elétrico, através desse fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. Então, da mesma forma que nós temos todo um sistema nervoso, né, no ponto de vista de corpo físico, nós podemos ter sensações também no nosso espírito através do nosso perispírito e dos seus fluidos perispirituais que vêm a lançar essa corrente, né, como eletricidade. A interrupção, né, dessa passagem, dessa eletricidade, desse fluido, ele pode dar-se pela separação de um membro ou até mesmo pela secção de um nervo, mas também pode ser parcialmente ou de maneira geral, e sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação, de grande sobreexcitação ou preocupação do espírito. Aqui está dizendo dos grandes choques que o nosso espírito ele pode sofrer, né, através de uma grande preocupação, ou um processo até mesmo obsessivo muito severo pode acontecer, ou até em casos de necessidade, que a espiritualidade vê que aquela pessoa tem que ser colocada naquele estado de torpor, de tal forma a que ele venha a ser conduzido ao mundo espiritual para algum tipo de aprendizado, para algum tipo de preparação. Então, podem ser variadas causas, né, que podem fazer com que esse espírito se emancipe e entre nesse estado de letargia. E aí ele continua aqui falando, né, um pouco sobre essa parte mais técnica, e ele vem dizer: a letargia e a catalepsia, assim, derivam do mesmo princípio, que vem a ser a perda temporária da sensibilidade e do movimento. Só que diferem uma da outra em que, na letargia, essa suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Então, aqueles fenômenos que nós vimos, né, de pessoas que foram dadas como mortas, fizeram até o velório delas, muitas, inclusive, foram realmente enterradas vivas, né, porque elas estavam em estado de letargia e não era facilmente detectado. E aí, esse é a letargia, ela se dá no corpo todo. E na catalepsia, ela ocorre de forma localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo.
e permite que a inteligência se manifeste livremente. Lembrando que o nosso espírito é o nosso princípio inteligente. Então, essa inteligência, ela continua funcionando, né? É como quando a pessoa entra num estado de coma, só que ela ainda tem, né, várias funções vitais e a sua inteligência continua funcionando, o que a torna inconfundível com a morte. Então, não se confunde. No caso da letargia, ela é sempre natural. E a catalepsia, muitas vezes, ela é magnética, provocada por um agente externo. Desse modo, na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em um estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Então, o seu fluido, o seu perispírito continua ligado, o fluido perispiritual continua circulando, né? Só que, digamos que é uma taxa de passagem bem mais baixa, né? Como que se desacelerasse o seu metabolismo, e aí a pessoa tem todas as aparências de morte. Por isso é que os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. Essa visão e audiência, eles não as têm pelos sentidos físicos, e sim pelos espirituais. Então, tem que se ter muito cuidado, né? Até quando vai se falar perto de uma pessoa que se encontra no estado desses, porque ele está vivo e ouvindo tudo. Até mesmo, às vezes, compreendendo, só que ele não está podendo se exprimir por causa da sua função vital, né? Seus sentidos físicos estarem totalmente adormecidos. O espírito tem consciência de si, mas ele não pode comunicar-se. Tal fato se dá porque a isso se opõe o estado do corpo, como eu falei, né? E esse estado especial dos órgãos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Então, se ele continua, de certa forma, vendo, ouvindo, entendendo, só não pode se comunicar, ou seja, apenas o seu corpo físico não está respondendo, isso significa que existe, sim, uma inteligência além do corpo físico, né, que vem a ser o nosso espírito. Então, para quem não acredita, né, no espírito, na sua sobrevivência, né, inclusive a morte, e que ele tem, sim, as suas características preservadas, mesmo quando nos encontramos em estado de torpor, de adormecimento, seja pelo sono físico, por um fenômeno de letargia, catalepsia, e até mesmo com o fenômeno da morte, o nosso espírito, ele tem uma vida, né? Então, em se rompendo, porém, por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, aí sim, através da morte, os laços que prendem um ao outro, né, integral, se torna a separação. E aí sim, o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volte à vida, é que ele não tinha completa a morte. Então, como aconteceu com Lázaro, né? Se ele retornou a viver, não quer dizer que ele estava morto, ele não estava morto. Ele estava num estágio de letargia. Isso se dá principalmente quando, por meio de cuidados dispensados no devido tempo, logra-se reatar os laços prestes a se desfazerem e, dessa forma, restituir a vida um ser que, de certo, desencarnaria se não fosse socorrido. Sim, pode acontecer, né, dos fenômenos quase mortem, né, de alguém chegar muito próximo até a ter esses laços desatados, mas que conseguiram retornar. Mas a morte não havia se completado. Nessas circunstâncias, o magnetismo, inclusive, pode constituir poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Isso, gente, tem que se ter, inclusive, eles estão comentando aqui, mas tem que se ter muito cuidado. Muitas vezes,
os espíritas, eles até acreditam que tem esse poder de chegar lá e devolver a vida a um ente querido, enfim, que estava prestes a desencarnar. Então, muitas vezes, inclusive a maioria delas, aquela pessoa já cumpriu com o seu papel, com a sua tarefa na Terra. A espiritualidade está tendo uma baita trabalheira para poder fazer o desatamento, né, desses laços da forma mais suave possível, para que não haja uma interrupção tão abrupta, né? Até mesmo para que a família vá se despedindo, dando esse tempo. E aí chega um parente que diz que vai ser o salvador da pátria e que vai tornar esse ser querido à vida. E começa a aplicar-lhe passes todos os dias, passes magnéticos, para fornecer-lhe o dito fluido perdido, né, por este ser que estava prestes a desencarnar. Então tem que se ter muito cuidado e muita cautela, né, com esse tipo de atitude, porque muitas vezes, caso essa pessoa retorne, às vezes ela não retorna do jeito que a gente gostaria, né? Retorna em grande sofrimento, retorna ainda numa grande peleja com suas doenças, porque o seu corpo físico realmente não estava mais suportando, né, a enfermidade, o cansaço, o desgaste por si mesmo, né, às vezes pela idade, né, que pelo passar da idade. Então, tenhamos muito cuidado com isso para não fazermos, acabando, né, nos equivocando naquilo que a gente tem como um dom para ajudar e acabar atrapalhando todo um processo que é para ocorrer da forma mais natural possível. Então, vamos lá. O magnetismo pode constituir um poderoso meio de ação, né? Em suma, pode-se dizer que em certos estados patológicos, quando o espírito há deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta a ele, o corpo, todas as aparências da morte e enuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida está por um fio. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo. Podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Imaginem, e aí chega lá uma pessoa para aplicar passes magnéticos, dizendo que vai restituir, né, um pouco de fluido para que aquele ser volte, e quando ele já estava, né, em um processo de total desgaste dos seus órgãos, ou seja, ele não vai retornar com saúde da mesma forma. Então, enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. Olha aqui, aquilo que a gente falou agora, né? Será que nós temos esse direito, né, de fazer isso? Temos que pensar muito sobre isso. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. É a planta a renascer, como às vezes se dá de uma só fibrilha da raiz. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, ou quando este último há chegado a um estado irreparável de degradação, impossível se torna todo o regresso à vida. Então, realmente, quando já há um desprendimento muito maior, né, desse fio que liga a vida, né, e quando esse fluido realmente já estava praticamente extinto, muito mais difícil se torna, né, esse retorno à vida. Então, aqui eles vêm mostrar alguns exemplos, né, de casos de letargia que tem aí na história da humanidade, desde a época, né, dos casos bíblicos que nós conhecemos. Vou deixar para vocês lerem. Então, vou comentar um que não é da Bíblia, né, mas que é de uma grande conhecida nossa, que é Ivone do Amaral Pereira, que, para quem conhece um pouco da sua história de vida, né, ela teve um fenômeno de letargia logo ao nascer, né, com poucos dias de nascida, e que é bem interessante. Ela narra esse fato
no livro Recordações da Mediunidade. Indico a vocês que leiam, porque é uma obra fantástica. É o livro onde ela conta toda a história da vida dela. Então, e os casos, né, que ela veio a ter com os exemplos da mediunidade que ela veio a ter durante todo o seu trabalho. Então, o caso de Lázaro, tem o caso da filha de Jairo, tem o filho da viúva de Naim, né? E aí vem falar sobre esse caso de Ivone, que diz que tendo vindo ao mundo na noite de Natal do 24 de dezembro, quando foi em 23 de janeiro, ela, durante um súbito acesso de tosse, em que sobreviveu uma sufocação, ficou como morta. E tudo indica que em existência pretérita, eu morrer afogada por suicídio. Quem leu as obras quem leu as obras de Ivone do Amaral Pereira, a trilogia dela, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumières e o Drama da Bretanha, vai ver que ela, pelo menos nessa última do Drama da Bretanha, ela se suicidou. E, inclusive, depois daquela, ela, se eu não me engano, depois ela ainda teve outro suicídio. Então, como ela já havia cometido suicídio outras vezes, né, ela ocorreu talvez, né, pelo fato de uma lembrança do seu perispírito, e aquela sufocação, né, nada mais seria que um dos muitos complexos que acompanham o espírito do suicida, mesmo quando reencarnado. Algumas reminiscências mentais e vibratórias o traumatizam por períodos longos, comumente. E aí, durante 6 horas consecutivas, ela permaneceu com rigidez cadavérica, o corpo arroxeado, a fisionomia abatida e macilenta, os olhos aprofundados, o nariz afilado, a boca cerrada e o queixo endurecido, enregelada, sem respiração e sem pulso. O único médico da localidade daquela época, tá, gente? Então, não tinha os equipamentos modernos que se tem hoje, que se detectam até as ondas cerebrais, né? O único médico da localidade, da cidade do estado do Rio de Janeiro, examinando-a, constatou a morte súbita por sufocação. A falta de outra causa de causa mortes mais lógica. Então, ela foi dada realmente como morta. A certidão de óbito foi, portanto, legalmente passada. Eu era recém-chegada na família e, por isso, ao que parece, a minha morte não abalava o sentimento de ninguém, pois, havendo ao todo 28 pessoas na residência rural de minha avó materna, onde nasci, porquanto a família se havia reunido para as comemorações de Natal e Ano Novo, ninguém demonstrava pesar pelo acontecimento, muito ao contrário do que se passara na residência do fariseu Jairo há quase 2000 anos. Então, vestiram-a, né, de branco e azul, com rendinhas prateadas, e lá estava ela, né, essa mortuária, uma mesinha, e lá estava, né, ela no caixão e tudo. E aí, nem minha mãe chorava, mas esta não chorava porque não acreditava na minha morte. Opunha terminantemente que me expusessem na sala e encomendassem o caixão mortuário. A fim de não excitá-la, deixaram-me no berço mesmo. Mas encomendaram o caixãozinho todo branco, bordado de estrelinhas e franjas douradas. Minha mãe, então, quando havia já 6 horas que eu me encontrava naquele estado, conservando-se ainda católica romana por aquele tempo, e vendo que se aproximava a hora do enterro, retirou-se para um aposento solitário da casa. Fechou-se nele, acompanhou-se de um quadro com estampa representando Maria, mãe de Jesus, e com uma vela acesa, prostrou-se de joelhos ali sozinha, e fez a invocação seguinte, concentrando-se em preces durante 1 hora, né? Pedindo por ela, né? Se minha filha realmente estiver morta, podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignarei à inevitável lei da morte. Mas, se como creio ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio cuja causa ignoramos, rogo a vossa intervenção junto a Deus Pai para que ela torne a si, a fim de que não seja sepultada viva. E aí, e como prova do meu reconhecimento por essa caridade que me fareis, eu vos la entregarei para sempre. Então, ela entregou, né, ela para Deus,
Renunciarei aos meus direitos sobre ela a partir deste momento. Ela é vossa, eu vou-la entrego. E aí, né, quando se retirou do aposento, minha mãe aberou-se do meu insignificante fardo carnal e tocou carinhosamente com as mãos, repetidas vezes, como se transmitisse energias novas através de um passe. Então, um grito estridente, como de susto, de angústia, acompanhado de choro inconsolável de criança, surpreendeu as pessoas presentes. Minha mãe, provável veículo dos favores caritativos de Maria de Nazaré, levantou-me do berço e despiu-me a mortalha, verificando que a grinalda de rosinhas me ferira a cabeça. E aí, então, Ivone, né, retornou à vida física. Ela estava apenas em vida espiritual a partir, né, desse estado de letargia que ela teve com apenas 30 dias de nascida. Então, vou deixar para que vocês leiam os demais casos, inclusive a obra de Ivone, do Amaral Pereira, essas recordações da mediunidade. As obras dela são fantásticas, cada uma melhor do que a outra, recomendo bastante. Então, se você gostou desse vídeo, do estudo de hoje, deixe o seu like, deixe também o seu comentário para qualquer dúvida, ou os comentários, sugestões de como podemos aprimorar com o nosso trabalho. E nos encontramos na próxima aula. Um forte abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau!